quero deixar uma palavra de Deus para o coração dos irmãos nesta noite. Glória a Deus. Enquanto isso, os irmãos vão aquecendo a turbina e adorando a Deus, porque Jesus está na casa. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor está na casa nesta noite? Dá uma rajada de glória, porque eu estou sentindo a graça do Cordeiro aqui. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a graça do Cordeiro aqui. Quando eu sinto a graça do Cordeiro, é sinal que ele está quebrando o empecilho, é sinal que ele está quebrando a barreira, é sinal que ele está jogando por terra toda investida do adversário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, e ela é apta para discernir. Então, nesta noite, ela é como, aleluia, ela é como disse o profeta Jeremias, dizendo que não é a minha palavra como fogo, mas é como martelo que esmiuça a penha. Oh glória, aleluia. Eu estou sentindo o poder da palavra esmiuçando aqui nesta noite, irmãos. A palavra de Deus está quebrando água aqui hoje. A palavra de Deus está penetrando na tua alma e operando maravilha. Se você crê, dá um brado de glória, porque o Cordeiro de Deus merece. Oh glória. Meus irmãos, quero deixar uma palavra de Deus aqui, uma passagem bem conhecida. Abre sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. O Senhor Deus colocar esta palavra. Glória a Deus. O mistério hoje aqui está, mistério está mais na palavra, né, irmãos? São poucos irmãos que louvaram. Glória a Deus. Eu vi muito aqui Deus falando através da palavra, e eu creio que até o termo dessa vigília Deus vai continuar bradando através da palavra. Glória a Deus. Que diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus. Somente esse versículo quero compartilhar com os irmãos. Queridos, aqui nós acabamos de mencionar uma poderosa palavra. Palavra esta, palavra escrita pelo próprio profeta Jonas. Jonas foi filho de um homem por nome chamado Amitai. Amitai naquela época, ele foi profeta também de Deus. A Bíblia diz que aleluia, em hebraico o seu nome Amitai simboliza minha verdade. Por que minha verdade? Porque quando nós falamos da verdade, porque a verdade é que cura, porque a verdade é que transforma, porque a verdade que liberta, porque a verdade que restaura, porque a verdade que opera milagre. Por quê? Porque eu me lembro no livro de João, capítulo 8, no versículo 32, que quando a Bíblia diz que João disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante é, por isso que a Bíblia diz que, aleluia, que em hebraico o nome de Amitai simboliza minha verdade. A verdade, ela é, irmãos, a verdade, ela é algo profético. Por quê? Porque a verdade é que transforma. Porque quando a verdade entra, a vida muda, o cativeiro muda, a história muda, aleluia, vidas são libertas. Por quê? Porque a verdade entrou. A Bíblia diz que, todavia, Amitai, sendo ele conhecido como a verdade de Deus, a Bíblia diz que, todavia, este profeta, pai do profeta Jonas, a Bíblia diz que Jonas, ele era um dos profetas menores da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o simbolizado do profeta Jonas simboliza pomba, porque pomba pregador, porque pomba está no formato de ser enviado por Deus. Todavia, quando Deus dará uma missão perante a este profeta chamado Jonas, Deus falara com ele dizendo: olha, Jonas, aleluia, dizendo, olha, Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque minha
malícia subiu até o povo. A Bíblia vai lhe dizer que todavia Jonas, sendo enviado por Deus, a Bíblia diz que Jonas todavia vai cortar alguns atalhos, irmãos. Que atalhos era este, pregador? A Bíblia diz que ele deixa a cidade de Nínive, aleluia, e vai para a cidade de Tarsis. A Bíblia diz que Nínive ela fazia parte como a capital da Síria. A Bíblia diz que a Síria, porém, era uma cidade cruel, uma cidade imoral, uma cidade perversa. Porque pregador que era cruel, a Bíblia diz que a cidade da Síria, todavia, era uma cidade muito idólatra, irmãos. E todavia Jonas queria que Deus fulminasse todos da cidade, mas não saberia a este profeta que o próprio Deus tinha um propósito. Fala um propósito. O propósito que Deus tinha não era que matasse, mas era que Deus, no propósito de Deus, é que salvasse, libertasse, transformasse. Interessante porque a Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia diz que então ela era uma cidade muito cruel. Quando fala de cruel, nós vemos no século 21, é pai matando filho, filho matando pai, outros sendo decepado, outros sendo queimado, corpo sendo lançado, queimado ao fogo. Oh, glória! Interessante Jonas não queria pregar até essa cidade. A Bíblia diz que todavia era uma cidade muito perversa, irmãos. A Bíblia diz que a cidade da Síria, naquela época, eles adoravam a um Deus chamado Dagom. Quem era Dagom? Dagom era metade de peixe, metade de homem. Dagom, ele era filho de Baal. Baal era adorado pelos filisteus. Os filisteus agora adoram Baal. Interessante porque o Deus de Baal é um Deus que não responde. Porque o Deus de Baal é um Deus que não cura, que não liberta, não transforma. Mas o Deus de Jonas é o Deus que está no rancho dos profetas, operando milagre nesta noite. Oh, glória! Por que, pregador? Que o Deus de Jonas é o Deus que está, aleluia, aqui na chácara dos profetas. Oh, glória, aleluia. Quando nós falamos de profeta, eu me lembro do profeta Elias, que todavia que o povo estava adorando a Baal. Interessante porque todos agora, a Bíblia diz que havia, todavia, a Bíblia diz que o povo, Elias faz uma pergunta aos profetas de Baal. Porque o povo naquela época, Elias disse: olha, aquele que responder com fogo, este será Deus. Interessante você pode clamar Deus de Baal, ele não responde, irmãos. Você pode adorar, querer clamar, querer buscar santo de barro, não responde. Mas interessante porque o nosso Deus que nós servimos, ele é diferenciado. Por que, pregador? Oh, glória! Por que ele é diferenciado? Ele batiza com o Espírito, ele cura, ele salva, ele restaura, ele transforma. Oh, glória! E ele faz milagres. Interessante porque todavia Deus dará esta missão, irmãos. A missão de Deus não era que matasse, mas a missão de Deus era que salvasse. Porque na capital de Nínive, aproximadamente, tinha a mais de 120 mil habitantes naquele lugar. A Bíblia diz que Deus foi com um propósito. O propósito de Jonas é acabar com o povo. É assim, irmãos. Quem não vê você crescer, quem não vê você fluir, quem não vê você crescer na obra, fluir na obra, sempre tem aleluia, querendo te barrar, querendo te matar, querendo te parar. Mas eu tenho uma boa notícia, que aqui no rancho dos profetas não tem impedimento, não tem embaraço que vai impedir o agir de Deus. Sabe por quê? Porque o Cordeiro levanta de lá do trono dizendo: Alabasuribicai. Porque o Cordeiro levanta de lá de cima dizendo: aleluia, se passares pelas águas eu estarei contigo, se passares pelo fogo nenhuma chama arderá em ti. Interessante porque quando o Cordeiro levanta, não tem para ser pilintra, não tem para trancar rua,
do inferno que vai impedir o agir de Deus. A graça do Cordeiro descer aqui no rancho dos profetas. Se você acredita, abre a sua boca e faz barulho de glória, porque o Cordeiro está jogando por terra todo investimento de Satanás. O Cordeiro está jogando por terra todo impedimento do diabo. Uramacandarai, Uramacandarai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu só vou profetizar algo da parte de Deus para a tua vida. O diabo não tem o poder de impedir o agir de